Bom, boa tarde. Vamos dar início aqui ao nosso podcast. Meu nome é Sidney Muniz, diretor comercial da Envisual, e hoje a gente vai ter aqui um bate-papo com dois convidados nossos aqui, falar um pouquinho sobre inteligência artificial, o uso de tecnologia, dos serviços da saúde, e entender melhor como isso pode trazer resultados e sustentabilidade para as instituições. Comigo aqui hoje está o Marcelo Ottoni. Marcelo é Head de Inovação do Grupo Santa, uma rede de hospitais de Brasília, do Centro-Oeste aí, do Brasil. E comigo também, Dr. Celso. Celso é CEO do Grupo Home Care em Brasília, coordena ali um serviço de home care na cidade de Brasília, né, doutor? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar hoje aqui o nosso bate-papo. Vai ser num formato de bate-papo mesmo, a gente vai conversar um pouquinho, tentar explorar um pouco as ideias aqui. Para a gente poder já ir auxiliando, eu vou já fazer a primeira pergunta e aí eu peço para vocês complementarem a apresentação de vocês, situarem um pouco a respeito de quem vocês são. Vou começar a minha pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, o Grupo Santa ele é reconhecido nacionalmente, inclusive já teve alguns destaques aí pela própria ANAP, como referência no uso de command center e inteligência artificial na sua rede de hospitais, né? Como é que vocês estão trabalhando hoje com as tecnologias? Eu sei que a Envisual tem uma participação forte lá dentro do grupo. Como é que vocês estão trabalhando hoje com essas tecnologias voltadas não só para command center e inteligência artificial, mas no ciclo de receita especificamente? Bom, muito obrigado, Sidney. Como o Sidney falou, eu sou a Head de Inovação responsável pela diversos projetos dentro do Grupo Santa e também responsável pela operação da Envisual também, acompanho o dia a dia dos trabalhos. E essa pergunta, a gente tem dentro do Grupo Santa uma série de iniciativas de inteligência artificial, de acompanhamento, command center, né, como você falou, foi até reconhecido pela ANAP, né, um dos command centers mais tecnológicos aí do Brasil, com essas soluções da Envisual, e aí a gente foi trazendo soluções para poder ir melhorando cada dia mais a operação do command center, a operação do dia a dia, a parte clínica, e agora a gente está entrando com mais ferramentas dentro do ciclo da receita, né? Então hoje a gente já tem uma série de automações, de robotizações mesmo de processos, que eu fico acompanhando as contas, fico acompanhando o que está acontecendo na operação, alertando as equipes com situações que estão acontecendo, por exemplo, uma medicação que não deveria ter sido empacotada e foi empacotada, aí foi lançado um pacote duplicado na conta, buscar uma autorização de maneira automática. Então, diversos robôs. Então, hoje a gente até fez uma pesquisa recente, a gente tem ali por volta de uns 120, 130 robôs que executam rotinas diariamente para poder auxiliar processos do ciclo da receita. E aí, agora a gente está avançando com outros projetos usando aí tudo que tem de novas tecnologias para ampliar aí esse desenvolvimento. Poxa, bacana, bacana. E fazer uma pergunta agora para o Celso. Celso, você como CEO, né, presidente de um grupo de home care, já utiliza Inside Care como plataforma tecnológica ali de gestão do grupo, né, uma ferramenta para sua operação. Você enfrenta os mesmos desafios ali voltados para a questão do ciclo de receita? Como que é o uso da tecnologia no dia a dia aí do serviço de saúde? Bem, Sidney, primeiro obrigado pelo convite. É uma honra para nós de Home Care estar aqui falando com vocês de um assunto tão importante e que no final das contas é o que todo empresário no final precisa ver na última linha, o ciclo de receita acontecer e a receita sempre positiva. Em relação a Home Care, fazendo um paralelo ao hospital, ele é um pouco diferente, primeiro pela natureza do serviço, mas também no ciclo de receita, porque é um serviço muito mais empacotado que no hospital. Hoje as diárias são globais, com muito mais frequência do que no hospital, e a gente consegue enxergar que no hospital isso também está acontecendo, mas no home care já é uma realidade com um número maiores de operadoras e etc. Então, o uso da inteligência artificial, o uso de sistema, né, para o home care, não só para o ciclo de receita, mas ele é importante para o ciclo assistencial, já que também, diferente do hospital, a gente tem pacientes a 10, 15, 20, 50 quilômetros de distância. Então a gente consegue ter também um controle assistencial desses pacientes
muito mais e a gente tem controle de fato desse tipo do serviço que está acontecendo a alguns quilômetros de distância. Bacana, bacana. Vou voltar a bola para o Marcelo agora. Marcelo, como é que você enxerga hoje esse gap entre o que está sendo negociado com as operadoras, né? O contrato, como é que isso é representado hoje dentro da operação dos hospitais, né? E como é que, de fato, acontece essa tradução do negociado, contratado com a vida do dia a dia, que é o parametrizado dentro da instituição. Como é que você enxerga esse processo e esse gap, né? Se é que existe um gap. Esse é um dos grandes problemas que tem na grande maioria dos hospitais, né? Acho que a minha atuação ultimamente, ela está muito voltada ao ciclo da receita, acompanho quase que diariamente a operação do Grupo Santa e de outros hospitais. E aí, hoje, eu vejo que um dos maiores problemas é essa diferença entre o que está negociado no contrato e o que está parametrizado no sistema. Na verdade, não é nem o que está negociado no contrato, o que está na cabeça do comercial e da operadora e o que está dentro do sistema, que a gente está enviando para a operadora, né? Então, a gente percebeu que tem uma distância enorme e aí a gente precisa trazer tecnologia para poder apoiar esse processo. E aí é onde a gente está atuando com um projeto. Tem alguns meses que a gente trabalha eles, desde o final do ano passado a gente conversa sobre esse projeto, aí agora a gente já está trazendo para a produção uma IA, né, uma ferramenta onde eu consigo ler o contrato, eu estratifico aquele contrato, gerando regras, a gente chama de regras e instruções do contrato, entrego isso para o analista comercial para poder validar, analisar aquilo, valida e publica aquele contrato. Publicando o contrato, aí eu tenho todas aquelas informações de maneira que eu consiga utilizar isso em diversos processos dentro do hospital. Então, se hoje eu preciso de alguém para ficar interpretando o que está naquele documento e transmitindo dentro do sistema, sempre vai ter um problema aí no meio do caminho. Tá? E sem falar das partes que não estão no contrato, né? Por exemplo, normalmente eu não tenho aquela regra de se precisa ou se não precisa de uma autorização para executar determinado procedimento. Então isso é uma regra que muita gente fala assim, isso é uma regra operacional, não é uma regra contratual. Aí fica aquela discussão da equipe de faturamento com a equipe comercial, falando, peraí, não, mas eu não posso parametrizar isso se eu não autorizar. E aí fica nesse empurra-empurra, né? Então, realmente, a gente trabalhando agora, colocando essa solução para rodar, vai trazer um grande ganho para a operação como um todo. Bacana, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da solução aqui que você comentou. É uma solução da Invisol, é o Vector, né? E o Vector hoje, ele lê automaticamente o contrato, verifica todos esses itens contratualizados, regras, tabelas também, né? E checa isso com o cadastro fiscal. Explora um pouquinho mais esse ponto. Como é que na prática é operacionalizado isso? Tem muita interação humana ainda? Não tem? O Vector consegue, através ler o contrato e já interpretar todas as cláusulas? Como você falou, tem muita coisa que está na cabeça do negociador, da equipe. Tem outros que são em manuais, né? O contrato faz referência a um manual ou uma tabela específica. Como é que o Vector interpreta, através de inteligência artificial, esse contrato na operação, no dia a dia do hospital? A gente até enxerga, tem várias empresas no mercado agora que estão trazendo soluções para poder fazer esse processo, né? Para poder ler os contratos e inclusive até terceirizar o processo de gestão. Só que a gente até usou diversas ferramentas diferentes, o OpenAI, Anthropic, Gemini, e como você tem contratos diversos, né, com características diferentes, então, por exemplo, no Grupo Santa temos mais de 140 operadores diferentes. Então, você imagina que são mais de 140 contratos diferentes, com diversos modelos. Então, você tem autogestões, você tem privados. Então, não tem nenhuma ferramenta hoje que lê 100% e você consegue detalhar 100%. Então, você sempre vai precisar de uma interação humana. E aí foi onde a gente viu que falou, não, então acho que é melhor a gente ter uma solução. Vamos desenvolver uma solução junto com a Inviso, desenvolver essa solução para que o hospital possa ter domínio sobre esse processo. E aí, como que a gente desenhou, né? Você coloca o contrato, então ele vai fazer a leitura daquele documento, né? Pode ser um PDF, aí vai fazer um OCR, ou vai fazer uma leitura dos campos,
e ele vai organizar numa estrutura padrão que a gente está definindo. Então a gente definiu essa estrutura, ele organiza todos aqueles dados, e aí a equipe de comercial avalia se todas aquelas informações estão corretas ou não. Então é um sistema, né, um módulo que a gente está fazendo, que tem diversas telas, diversas informações, e que no momento que eu tenho todo aquele contrato estruturado, ele consegue ir lá no sistema, lá no MV, lá no TASI, e verificar a regra que está configurada lá. E aí, inclusive, ele até vai trazendo as diferenças. Fala, olha, tá aqui, eu tenho uma regra cadastrada de maneira diferente. Então, gerando esses alertas para evitar a glosa, evitar um faturamento indevido. Às vezes, até... inclusive, a gente consegue utilizar isso até para fazer um recurso de glosa de maneira automática. Às vezes eu não atualizei uma tabela, não atualizei a Brasíndice, não atualizei a Simpro, e aí ele pode verificar e falar, olha, eu tive uma glosa, na verdade você está tendo uma perda, né? Você poderia ter uma oportunidade aqui que você não faturou, e depois quando teve uma glosa de tabela, então ele pode já montar até o recurso de glosa automático. Então isso tudo é o que a gente está planejando construir, então, só que a base é eu ter o contrato estruturado. Então, essa foi a discussão que a gente teve, que a gente começou a fazer desde o final do ano passado. A gente viu que, se não tiver o contrato, a gente ainda vai continuar patinando com diversas iniciativas, agentes que a gente montou, né? Tem um agente de faturamento que a gente montou, que ele analisa os dados do prontuário, analisa o que está na conta, e aí identifica as diferenças. Eu tenho um item que não foi lançado na conta, mas que foi dito que foi evidenciado, né, um restritor de movimentos. Aí ele não viu lá o restritor, um bad fix na conta, então ele alerta lá para a equipe. Aí só que eu tendo os dados do prontuário, ele vai ser muito mais assertivo. Do contrato, ele vai ser muito mais assertivo. Então foi por isso que a gente deu esse passo, falou, não, vamos organizar o contrato, e aí em cima disso a gente vai ter outras ferramentas. Bacana, Marcelo. Celso, pegando um pouquinho do gancho aí do que o Marcelo comentou, de ter o contrato já estruturado dentro do sistema, e já saindo um pouco do hospital e indo para o home care, que é o seu negócio, né? Tendo todas essas informações do contrato já detalhadas dentro do sistema, faz sentido implementar ferramentas de auditoria automática dos documentos de prontuário? A ideia faz sentido ter essas ferramentas de auditoria para garantir que o serviço prestado foi prestado e bem documentado? Isso é importantíssimo. Além do contrato bem estruturado no sistema, é importante também ter amarras para que a gente entenda que nós, administrativos e profissionais de saúde que atendem o paciente, se está de fato sendo feito, né, o que está normatizado no contrato. Então, essas amarras de auditoria são importantíssimas, porque a gente poupa tempo e dinheiro, porque uma vez glosado, você tem um tempo muito maior para voltar a receber ou de não receber. Então, vale muito a pena a auditoria automática, e que, volto a dizer, e ajuda a gente, toda essa questão tecnológica ajuda a gente na assistência, porque esses pacientes estão distantes de nós. Então a gente consegue fazer sempre uma prova dos 9, se o que a gente falou que ia fazer, o que está no contrato dizendo que a gente precisa fazer, se no final das contas a gente fez. Então isso é importante na questão financeira e na questão assistencial, inclusive a inteligência nos contratos. Se a auditoria dentro do hospital já é complexa, imagina dentro do ESR, né? Você conseguir acompanhar a 15, 20, 50 quilômetros de distância, né? Isso. E aí a tecnologia ela entra como uma ferramenta para disponibilizar mais tempo, inclusive, para o profissional prestar na assistência. É desburocratizar sem perder controle, é isso? É isso mesmo. É justamente isso. Eu gostaria de dar um exemplo. Profissional na casa do paciente, existe contratualmente um tempo mínimo que o profissional precisa ficar na casa do paciente para que seja pago aquela sessão, aquela consulta, ou bem. Isso é parametrizado no sistema, que pelo check-in do profissional a gente consegue entender a hora que ele entrou na casa, por geolocalização, e ele dá o check-in, e a família também dá o check-in dele, e o check-out dele. Então a gente sabe o tempo que aquela sessão aconteceu.
e se essa seção ela está coerente com o que o contrato também faz. Então, é uma forma de gestão do paciente, de gestão financeira e também de gestão assistencial. Por isso eu volto sempre nisso, porque cada vez que a gente fala de ciclo de receita, a gente, de uma forma muito direta, a gente também está agindo na assistência direta ao paciente. No caso do home care, mas eu tenho certeza que no hospital também. Quando você fala de saúde, de serviço de saúde, acho que a gente tem que sempre olhar que o atendimento principal é o assistencial, né? E que todo o back-office trabalha para permitir o assistencial, lógico, sem perder receita, sem perder qualidade, né, nos processos, mas o foco é melhoria da assistência. Então essas ferramentas vêm com uma ferramenta de melhorar essa atenção ao paciente, a doentio. Marcelo, vou voltar a bola para você aqui, e aproveitando um pouquinho desse processo que o Celso comentou, né? Com os dados do contrato, olhando ali do ponto de vista que o Celso colocou para a gente, de acompanhar, as ferramentas acompanharem todo o processo do hospital para garantir a receita no home care, como é que isso pode ser transportado para o universo do hospital? Como é que agentes de IA podem acompanhar o ciclo de receita, garantir processos? Como é que a gente pode garantir que todas essas regras contratuais vão ser normatizadas durante todo... Porque quando a gente fala de ciclo de receita, a gente não está falando de um processo único, né? Ele é um processo que permeia toda a cadeia da instituição, né? Nesse projeto, eu estou atuando forte com a Andrea Cristofari, que é a diretora de ciclo da receita lá no hospital, e a Andrea, a doutora Flávia, que é a diretora comercial, com a equipe financeira também, para a gente organizar aquelas informações, para que eu possa utilizar aqueles dados não só para toda a esteira do ciclo da receita, mas para até outras áreas do hospital. Porque, por exemplo, se eu tenho uma ferramenta onde de gestão comercial, que hoje a equipe comercial ela trabalha com os contratos lá em planilhas, em pastas compartilhadas, que salvam os arquivos, mas se eu passo a ter uma ferramenta onde eu tenho todas as informações estruturadas, no momento que eu faço um aditivo contratual, eu disparo automaticamente uma mensagem para a equipe da recepção de que, a partir de agora, esse plano estão cobertos, então tem essas portas de atendimento abertas. Então eu já não preciso mais ficar disparando comunicados para as equipes. Então, para recepção, para call center, eu posso disponibilizar isso automaticamente num site, num aplicativo do hospital. Então já tem um primeiro grande ganho aí, da transparência das informações. Depois, eu tendo essas regras, agora a Andrea até pega muito no meu pé que ela quer um processo de auditoria todo digital, que agora no Grupo Santa a gente está seguindo o modelo do hospital sem papel, né? E aí ela fala, não, eu quero auditoria, se eu estou com tudo digital, eu quero auditoria digital todo pelo sistema. Então, a gente conseguindo fazer o processo de auditoria técnica, onde o auditor vai lá no sistema, já verifica, tem lá a glosa, ou que a gente chama o consenso, né? Dentro do sistema, ele faz a limpeza automática lá dentro do MV, dentro do TASI, é o melhor dos mundos. E aí seguindo as regras do contrato. Então, isso eu estou sempre tentando seguir nessa linha de, mas o que está sendo glosado? Como é que tá? Isso aqui tá de acordo ou não está de acordo com o contrato? Tem questões que aí onde envolve outras tecnologias até da Inviso, né, que é o Vector, por exemplo. O auditor ele utiliza lá o Vector para poder verificar se a justificativa de permanência do paciente na UTI, verificar, confirmar o uso daquela medicação. Então, que tem lá pilhas e pilhas de documentos lá do paciente da UTI, por exemplo, e aí hoje ele já, utilizando o Vector, ele consegue fazer isso de uma maneira mais rápida. Mas, fechando da auditoria, então, que isso está nos meus planos, de que terminando esse processo da auditoria, fazendo a limpeza da conta, antes de eu enviar o XML, eu vou fazer como se fosse um pré-envio, para verificar essas oportunidades que a gente está perdendo, né, que o hospital está deixando de faturar. Ou então uma possível glosa, que às vezes eu tenho uma regra ali que está diferente, e aí é porque não está parametrizado corretamente. Então, as oportunidades são imensas dentro do ciclo da receita, né? E aí, lá no final, é claro, a parte das glosas, né? O que tiver de glosa, é claro que nem toda glosa que a operadora aplica é em cima do contrato, né? Isso você deve conhecer bem também. E aí tem aquelas que glosa linear, glosas
E aí, mas mesmo assim você consegue apoiar no que for glosas de tabela, isso você consegue colocar hoje a tecnologia para poder ajudar a equipe nesse sentido. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de que eu tendo as informações do contrato bem detalhadas, bem organizadas, tende a tecnologia a ajudar a operação. Bacana, bacana. Eu vou voltar a bola pro Celso aqui. Celso, você fala bastante da questão da assistência, e eu queria entender com você como é que você enxerga toda essa evolução da tecnologia, né, do uso de inteligência artificial para controle de todos os processos, mas principalmente como é que isso impacta na capacidade de análise e de decisão da equipe assistencial, da equipe que está em campo e que muitas vezes precisa tomar uma decisão ali na beira do leito, do paciente, ao lado do paciente, né, e está a 50 quilômetros de distância da sua base. Né? Como é que você enxerga isso? E como é que você vê a tecnologia no futuro do serviço de home care? Perfeito. Bem, o que acontecia há 2 anos atrás, ou talvez até menos, 1 ano e meio, para hoje, e com o sistema que hoje a gente usa de vocês, da Invisual, a gente mudou da água pro vinho. O que antes a gente tinha uma caderneta, um prontuário na casa do paciente, que são esses 50 quilômetros de distância, hoje ele está em tempo real na sua tela para toda a equipe ver, ou na palma da mão no celular de qualquer um da equipe aonde estiver com internet. Então acaba que você tem acesso e tomada de decisão de uma forma muito mais assertiva, porque você está com prontuário e tudo que está sendo colocado em prontuário já está sendo, todos da equipe têm acesso a essas informações, o que há muito pouco tempo atrás, em vários home cares do Brasil, não tem. Eles estão lá na casa. Então, na hora de uma intercorrência, o técnico de enfermagem que está na casa do paciente com o paciente, ele liga para a nossa central médica, conversa com o médico, mas o médico não tem as informações em tempo real ou o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas, com aquele paciente. Então, o que aconteceu foi uma revolução, está sendo uma revolução para o home care, porque você consegue ter uma visão do paciente on time. Então, isso já muda o jogo e muda a vida de muita gente. E o que eu acredito que vai acontecer também no futuro muito próximo, e o que a Invisual está nos proporcionando, agora não só a gente vai ter uma ideia da última consulta, uma ideia não, a gente vai ver a última consulta em tela, como que é o que está acontecendo agora, mas que a gente vai conseguir entender o ventilador dele, que é o respirador dele, tem acesso, a gente tem acesso ao ventilador, a gente tem acesso ao concentrador, a gente tem acesso ao monitor do paciente. Então, a gente integrar agora todos os equipamentos que estão dentro da casa do paciente para dentro do consultório médico na hora da intercorrência vai salvar muito mais vidas do que hoje a gente já está fazendo e o que a gente fazia no passado. Então, essa integração e esse olhar 360, que só a tecnologia consegue fazer conosco, isso nos ajuda muito. Acho que nesse sentido, né, indo para o ciclo da receita também, do financeiro, acho que essas soluções dentro do home care também, acaba que você tem uma transparência do que você está produzindo, né, o que você está faturando ali dentro, a equipe que está participando. Sim. Fez a visita, então garantiu que eu tenho a evolução do fisioterapeuta lá no prontuário do paciente, mas eu tenho aquele item lançado lá na conta, olhando se está dentro da diária, não está dentro da diária, tal. Só que também aí vai até para o lado do repasse do profissional, né? Que aí na hora que você vai levantar as informações, você consegue cruzar as duas coisas, né? Porque às vezes você não confronta o faturado com o repassado. E aí isso afeta não só o resultado, como até o caixa também, né? Com toda certeza, e é isso mesmo. Muito bem pensado, Marcelo. Bacana. A gente está caminhando agora para o encerramento aqui, já me levantaram a plaquinha, que já está finalizando o tempo. Mas eu queria uma pergunta final para os dois aqui. Qual que é o recado que vocês deixam para os gestores de unidades de saúde, e eu vou deixar unidades de saúde mesmo
um modelo amplo da pergunta, que ainda, como é que para os gestores que ainda enxergam o processo de ciclo de receita como um processo meramente administrativo, né? Que não tem esse olhar holístico que a gente discutiu hoje aqui. Que recado você deixaria para esse gestor que está olhando o ciclo da receita só do ponto de vista administrativo? Olha, eu fiquei muito feliz até do Celso estar aqui presente junto com a gente, porque um home care, assim como hospitais de transição, é uma tendência de aumentar. Isso a gente vê em reportagens e notícias no mundo todo, né? Que assim, que a população ela vai envelhecendo, né? Então acaba que você precisa ter serviços cada vez melhores desse tipo, né? E aí você tem que ter a tecnologia crescendo junto, que hoje a gente está muito no olhar do hospital e a gente precisa olhar muito para dentro dessas outras unidades para poder atender, porque como eu estava falando, isso vai expandir, isso vai crescer bastante. E aí, vindo para a pergunta que você colocou, que eu só queria colocar esse gancho do que você falou das unidades de saúde. Cara, eu acho que a gente tem que conseguir utilizar a tecnologia voltada para esse lado do ciclo da receita, porque ela não é simplesmente um trabalho administrativo operacional, porque é o que a gente sempre falou, que a IA ela veio não para substituir o trabalho de todo mundo, ela veio para tirar aquele processo repetitivo, aquele processo automatizado que você faz, que eu sempre tenho que pegar uma planilha todo dia de manhã, um exemplo que a gente fez de um dia para o outro. Eu fiquei acompanhando a equipe lá do ciclo da receita para ver o que a gente pode automatizar. Aí eu via que todo dia de manhã a menina chegava, ela tirava o censo do hospital e ficava organizando planilhas para cada operadora, para ficar mandando para cada operadora diferente o censo. Falou, gente, para que isso? Não, já gera um relatório, já monta um robô que vai extrair isso tudo do banco de dados e já vai mandar o e-mail separado com a planilha certinha para cada um. E aí você só vai pegar e vai disparar. Se a gente só não dispara automático para o operador porque o ideal é alguém analisar antes, né? Então, aí como eu falei, a gente vai substituir todos os trabalhos? Não. A IA vai substituir tudo? Não. Mas ela vai tirar aquele trabalho mecânico, robotizado, que a gente pode automatizar. Então, a operação, a gente vai diminuir o trabalho administrativo, braçal, para ser um trabalho mais intelectual e deixar a equipe assistencial fazer o que é o mais importante, que é cuidar do paciente. É isso aí. Mas e eu fazendo, finalizando sua pergunta, complementando com a do Marcelo, é o profissional, seja ele em que cargo de gestão estiver, pensar que o ciclo de receita, ele é meramente administrativo, ele está perdendo dinheiro. Porque ele está vendo por um único prisma, aonde o ciclo da receita nada mais é do que o espelho final de absolutamente tudo que aconteceu e que foi gasto e que precisa ser cobrado de alguma forma. Então, ele não é administrativo, ele é muito maior do que isso, ele tem uma capacidade, daí sim, de trazer margem aonde a margem era apertada ou às vezes negativa. Se bem visto e se bem pontuado com uma tecnologia interessante, a gente faz uma margem ruim ficar boa ou não tão ruim e que possa ser negociado de novo e te dar subsídio para tantas outras coisas acontecer dentro da empresa. Bacana. Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo e já deixar à disposição para quem quiser saber um pouco mais sobre os projetos que a Invisol vem implementando na área de saúde, como é que a gente vem melhorando a gestão, a operação e facilitando o trabalho da assistência com o uso de tecnologia. É só nos procurar em visual.com.br. A gente vai estar à disposição para bater um papo e estressar um pouco mais esse assunto que é de tão relevância para todo o mercado. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Boa tarde.